Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e de São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 28 de outubro, segunda-feira, a igreja celebra São Judas Tadeu, apóstolo de Jesus Cristo, e nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Esse era um costume, uma necessidade, uma vida de oração do Cristo Jesus. E Jesus gostava de rezar em lugares desertos e afastados. E isso era uma novidade, porque para os judeus o local de oração era o Templo de Jerusalém. Mas Jesus prefere ir para lugares desertos e afastados, sozinho, para ouvir o Pai, para ouvir os seus pensamentos e no silêncio, na força do silêncio, se encontrar com Deus. E passou a noite inteira em oração. Então não é uma oração corrida, não é uma oração tradicional, costumeira, é uma oração intensa, é uma oração profunda, de um diálogo com o Pai, de abertura do coração. E diálogo é quando nós falamos e ouvimos. Com certeza, muito Jesus falou com o Pai do seu projeto de salvação, da, das visitas às pessoas, do sofrimento que ele viu nesse mundo, mas muito também ele ouviu do Pai. O Pai que o enviou, o Pai que o fortaleceu. Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Todas as pessoas que seguiam a Jesus eram discípulos, e dentre os discípulos, que eram inúmeros, Jesus escolheu 12, não porque eram melhores e nem mais importantes, mas porque Jesus queria exigir mais deles. Jesus tinha uma missão maior para eles, que era do apostolado, da missão, de caminhar com ele e os enviar para que a mensagem pudesse se espalhar por todos os cantos da terra. Porque se Jesus ficasse somente em Jerusalém, a mensagem ficaria somente por ali. Mas com os discípulos e os apóstolos, a mensagem estaria viva no coração das pessoas e iria se espalhar por todos os cantos. E os apóstolos são Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Ao longo da história, muito se falou de Judas Iscariotes, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E chegou-se ao ponto de que a igreja não batizava ninguém com o nome de Judas. Nem mesmo os cartórios registravam pessoas com o nome de Judas. Tanto é que provavelmente você nunca deve ter visto alguém que se chama Judas. Você muito provavelmente não conhece pessoas que se chamem Judas, porque se tornou um nome maldito. Mas a igreja, a partir do Concílio Vaticano II, percebeu que havia uma injustiça com São Judas Tadeu, porque ele também era apóstolo. E ele não traiu o Mestre, mas, assim como os outros, foi fiel a Cristo Jesus no martírio e deu sua vida por Jesus, evangelizando. E ele também recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. E Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Imaginemos que Jesus passou a noite inteira em oração para escolher os 12.
Os apóstolos surgiram do coração do Cristo. Os sacerdotes, os religiosos, religiosas, os catequistas, todos nós nascemos do coração do Cristo, da sua vida de oração, do seu amor misericordioso. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Hoje nós também podemos tocar a Jesus na escuta da palavra de Deus, na Eucaristia, no amor ao próximo, nos sacramentos da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.